Oi gente, tudo bem? A paz do Senhor, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Sunamita, hoje é dia 2 de janeiro de 2017 e esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo desse ano para vocês. Por isso eu escolhi esse lugar aqui, ao ar livre, com essa paisagem linda e maravilhosa que eu mesma pintei na casa dos meus pais. Bom, esse é o terceiro vídeo que eu gravo aqui no YouTube. O primeiro vídeo eu falei sobre Ministério Infantil, tivemos uma conversa franca sobre liderança de crianças, eu me apresentei, falei um pouco mais de mim, falei sobre o meu ministério, falei sobre os 15 anos que Deus tem me proporcionado a trabalhar servindo a Ele e entre as crianças, e tivemos uma conversa maravilhosa, falando de coisas boas, coisas difíceis no Ministério Infantil, mas uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória para todos aqueles que trabalham com crianças. No segundo vídeo, que foi uma mensagem de fim de ano, início de um ano novo, nós podemos refletir um pouco sobre as metas que nós costumamos fazer para o ano, né? Toda vez que vira um ano, nós costumamos fazer metas, objetivos. Isso é muito bom, pois nos ajuda a nos organizar, a nos programar, mas falei também sobre uma lista tão boa quanto essa lista de metas, que é a lista de gratidão, onde conseguimos colocar no papel, conseguimos pensar sobre todas as coisas que conseguimos realizar, as pequenas coisas, as pequenas realizações e as grandes também, e isso nos dá uma sensação, uma satisfação muito boa. A gente começa a valorizar as pequenas alegrias e, consequentemente, uma motivação para nós realizarmos a nossa lista de sonhos. Eu vou deixar o link aqui. Nesse vídeo de hoje eu quero falar com você que ama Ministério Infantil, que trabalha com crianças, seja fazendo o que for, seja liderando, seja regendo crianças, seja fazendo coreografia, dando aula na escola dominical, enfim, o que for, você que ama crianças, esse vídeo é pra você. Esse vídeo também é pra você que não aguenta ver crianças na sua frente. Nossa, esse ministério, esse chamado não é pra mim, eu não aguento, irmã, fica contigo só. Esse vídeo também é pra você. Na verdade, esse vídeo eu quero falar com você que é líder de crianças, você que é líder de jovens, você que é líder de qualquer outro departamento da sua igreja, você que tem um chamado missionário, você que é pastor, você que é professor, enfim, eu quero falar pra toda a igreja, pois é uma mensagem de Deus para todos nós que servimos ao Senhor. E o tema dessa mensagem é: não despreze as crianças. Eu gostaria de convidar você a refletir comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 18, e é muito interessante porque ele dedica quase que um capítulo inteiro para falar da importância das crianças e utiliza uma criança como exemplo para responder um questionamento dos discípulos. Eu vou estar lendo alguns versículos aqui. Ele diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrará no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E eu queria dar uma pausa aqui. É uma coisa muito interessante, que Jesus ele fala aqui da simplicidade da criança. Por que Jesus utiliza uma criança? A criança, ela é humilde, a criança ela é simples, ela é verdadeira, ela tem uma facilidade de acreditar. Muitas vezes a palavra de Deus ela é tão clara e muitas vezes a gente tem uma dificuldade de enxergar, de acreditar, de crer numa coisa que é tão simples. E a criança ela tem uma facilidade genuína e ela responde com verdade, ela é sincera. Uma criança fala: ai tia, você tá gorda, ai tia, você tá tão linda, e ao mesmo tempo que ela enxerga, que ela fala com verdade aquilo que ela vê: tia, você tá gordo, ai, esse é seu cabelo. Ela também fala aquilo que ela vê através de sentimento. Você pode estar com o cabelo todo pro alto e ela vai falar assim: ai tia, você é tão linda porque ela te ama. Então você entendeu a sutilidade? Entendeu essa diferença? Ela fala a verdade daquilo que ela vê e ela fala a verdade daquilo que ela sente. É muito lindo ver Jesus exemplificar e responder com
essa simplicidade. Quem é o maior no reino dos céus? A pergunta foi essa. E ele pega uma criança e ele responde: aquele que se tornar como uma criança, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Continuando a leitura, no versículo 6, ele diz assim: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azeia e se submergisse na profundeza do mar. Muitas vezes nós pecamos porque nós não acreditamos na criança. A criança, ela também é pecadora. A criança, ela também entende, ela pode entender as verdades que Jesus ensina. Ela pode também entender as verdades da salvação. Ela pode entender e assimilar os ensinamentos de Jesus. E por isso, ele adverte muito claramente: qualquer que escandalizar. Eu não posso escandalizar a criança, você não pode escandalizar a criança. E no versículo 10, ele fala: vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se desgarraram. Assim também não é da vontade do vosso Pai que está no céu que um destes pequeninos se perca. Uma coisa interessante é que muitas vezes nós lemos o versículo e utilizamos ele, assimilamos de forma isolada. A gente conhece a história do pastor que deixa as 99 ovelhas e vai em busca da 100ª ovelha que se perdeu. Mas, gente, Jesus está falando isso enquanto ele fala das crianças. Então é uma coisa assim muito tremenda. Ele fala: veja, não desprezeis algum desses pequeninos, não desprezeis as crianças. E ele, no versículo seguinte, ele fala: porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha se perdido. E a criança, ela também está inclusa, porque quando a palavra fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus e carecem do perdão de Deus, ele fala todos, ele não fala os adultos, ele não termina uma idade, ele fala todos. Então a criança, ela também é pecadora, ela também precisa ser alcançada pelo Evangelho da Salvação. Deus quer alcançá-la com a graça. E é tremendo como Jesus fala a esse respeito. Então ele dá o exemplo do pastor que deixa a sua ovelha, vai em busca da que se perdeu, e no final ele volta e fala: não é da vontade do Pai que nenhuma dessas crianças se pereça. É muito bonitinho quando a gente vê um congresso, né? Vinde a minhas crianças, aquele que se tornar como uma criança. Mas não se fala tornar criança, né, sendo infantil, mas fala se tornar como criança, sendo sincero, sendo humilde, crendo genuinamente na verdade que liberta, crendo genuinamente em Jesus e sendo humilde para ser o maior. Dentro desse versículo, desses versículos que eu estou lendo aqui, nossa, a gente poderia falar muitas e muitas coisas. Mas eu queria focar nessa questão lá no versículo 10 que Jesus fala: não desprezes as crianças. E isso é uma ordem, né? Ele fala no imperativo: vede, não desprezeis algum destes pequeninos. E quando a gente for ler a Bíblia e a gente vai lá para o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 13 e 14, existe algo a acrescentar. Os evangelhos, eles se complementam, né? A gente começou lá em Mateus 18, quando os discípulos falaram: quem é o maior no reino dos céus? E lá em Marcos ele fala o seguinte, olha só, capítulo 10, versículo 13: e traziam-lhe crianças para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam as que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus.
E aí ele fala: em verdade vos digo, qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nela, e tomando nos seus braços, impondo-lhe a mão, as abençoou. Aqui no Evangelho de Marcos nós temos 4 versículos destinados a crianças, e lá no Evangelho de Mateus nós temos 14 versículos. Jesus ele fala claramente que ele fala a todos, a palavra dele é para todos. Então imagina Jesus, aquele cara que fazia milagres, e aquele povo todo sedento de palavra, sedento de cura, sedento de libertação, e todo mundo atrás de Jesus, todo mundo queria escutar Jesus. Então as crianças, então tira as crianças daqui para botar mais gente. Muitas vezes não é assim que se faz na igreja. Opa, chegaram os visitantes, chegou mais gente, tira as crianças, bota na salinha, não importa com quem, né? Não importa quem vai estar lá ministrando, se vai estar todo mundo correndo pro lado, fazendo bagunça. Mas tira as crianças, porque eles têm que sentar. E assim os discípulos fizeram, a atitude deles foi a mesma que muitas vezes a gente vê sendo repetida em vários lugares, em várias igrejas. E aí o que Jesus ele fez mediante essa situação? Gente, uma multidão, Jesus poderia nem estar se incomodando, ele poderia estar ali continuando o discurso dele, mas não, ele se incomodou. E na Bíblia, não sou eu que estou falando, na Bíblia está dizendo o quê? Jesus, vendo isso, se indignou. Ele poderia estar ali, continuar o discurso dele, continuar falando ali a multidão, deixa os obreiros, né, deixa os discípulos ali fazer o remanejamento que fosse necessário, e ele continuava falando. As pessoas queriam ouvi-lo, mas não. Ele parou tudo e ele repreendeu os discípulos. E a Bíblia fala, ele se indignou e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. E aí, a partir dali, ele pega o menino no colo e ele começa lá em Mateus, continuando a explicar sobre o reino dos céus, quem é o maior no reino dos céus. Então, isso é uma coisa muito interessante. Qual tem sido a sua postura com as crianças na igreja? Aonde você tem colocado as crianças na sua igreja? Você tem priorizado as crianças? Deus ele nos manda, é um mandamento de Deus, ensinar as crianças. Ele fala aos pais, ensine as crianças o caminho. E aqui a gente vê claramente isso. Jesus ele fala a respeito do maior no reino dos céus. Jesus ele fala a respeito da importância das crianças. Jesus ele fala da necessidade da criança. Ele fala que não devemos desprezar. E uma coisa também muito interessante que eu queria acrescentar a essa mensagem é o seguinte, que lá no versículo 13, quando fala, e traziam-lhe crianças. É uma observação bem interessante, porque na maioria das vezes a criança ela não vai sozinha. A criança ela tem um pai, ela tem um tio, ela tem uma mãe, ela tem uma avó. Ela tem alguém, ela tem um responsável, ela tem um tutor. E eu queria dizer para você que é mãe, para você que é pai, para você que é avó, que tem tido um papel de responsável por ensinar a criança na sua casa, parabéns. Parabéns pelos momentos que você esperou a criança no ensaio, parabéns pelos momentos que você levou, que você parou. É tão importante isso. Muitas vezes a gente para levar os filhos no curso de inglês, curso de balé, curso de tudo que tem, e muitas vezes quando é para a igreja não tem a mesma prioridade. Mas você que é pai e sabe da importância que tem de ensinar o seu filho no caminho, você sabe da sua missão e você dedica tempo para isso. Então eu queria te desejar parabéns, porque você está cumprindo o mandamento de Deus. Eu queria também falar para você que não é pai nem mãe de uma criança, mas você leva as crianças. E eu já tive a oportunidade de conhecer irmãos e irmãs que fazem isso. E nossa, isso é uma coisa maravilhosa. O que você faz, meu irmão, é muito precioso para Deus. Você tenha certeza disso. Não é todo mundo que para e desprende o seu tempo para ir na casa de uma criança buscar, para levar para a igreja. E você tem feito isso. E por isso eu quero te agradecer. Quero dizer que o que você tem feito está sendo registrado pelo Senhor. E agora eu quero agradecer você que se dedicou alguns minutos do seu dia para estar assistindo esse vídeo. Eu espero que em nome de Jesus essa palavra seja bênção na sua vida. Que em nome de Jesus você guarde essa palavra no seu coração e você pratique. Independente se você trabalhar com criança ou não. E se você foi abençoado por esse vídeo, compartilhe o vídeo, compartilhe a visão. E se você deseja saber quando teremos os próximos vídeos, basta você se inscrever no canal. Muito obrigado, um grande beijo e fiquem com Deus.